Deus colocou uma palavra no meu coração. Amém? Esteja sensível, meu querido, nessa noite. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo de número 5. Oh Espírito Santo. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11 nós vamos ler. Devido a um probleminha que tivemos ali no computador, não vamos estar conseguindo projetar os versículos nessa noite. Lucas capítulo 5, do 1 ao 11. Amém, irmãos? A pesca maravilhosa. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele. E de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Aleluia. Pai amado, querido Deus, nessa noite, Pai, eu peço a Ti, usa-me, Deus, como um canal de bênção, um instrumento nas Tuas mãos. Eu reconheço o quão pequeno, Pai, eu sou, como dependo do Teu Espírito, da Tua graça, Pai. Que a Tua igreja seja edificada e que todos nós venhamos sair daqui diferentes de como entramos nesse lugar. É o que eu Te peço no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, esse texto que nós lemos, acabamos de ler, é um texto bem conhecido. Talvez você já tenha visto até em filmes sobre a pesca maravilhosa, onde ali os discípulos, os irmãos fazem esta pesca poderosa da parte de Deus. Talvez você já tenha ouvido mensagens, ensinamentos, mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela é como uma espada afiada de 2 gumes, que penetra no nosso interior, a Bíblia diz, e faz separação da alma e do espírito. Por isso eu creio que Deus quer falar conosco nessa noite, através desta passagem tão preciosa. Quando nós lemos o capítulo de número 5 de Lucas, antes de acontecer este episódio, este momento aqui, a Bíblia diz nos capítulos anteriores que Jesus, ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão. A palavra diz que João Batista batiza Jesus Cristo, o céu se abre, é rasgado o céu, o Espírito desce em forma de pomba e repousa sobre Cristo.
e uma voz se ouve: este é o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. A palavra de Deus diz que logo em seguida Jesus é impelido pelo Espírito Santo ao deserto. E lá no deserto ele fica 40 dias e 40 noites sendo tentado por Satanás, pelo diabo. Mas ele não se curvou ao diabo, ele não se rendeu a Satanás. A palavra de Deus diz que ele venceu o diabo na palavra de Deus. Ele venceu o inimigo por meio da palavra e do poder da palavra. A Bíblia diz que Jesus sai triunfante do deserto. E no capítulo 4, no versículo de número 11, versículo 14 de Lucas, a Bíblia diz que no poder do Espírito Santo, Jesus regressou para a Galileia para pregar a palavra em Nazaré, o lugar que Jesus cresceu. Você sabia que Jesus nasceu em Belém, mas Jesus passou a sua infância e o seu crescimento em Nazaré. E quando Jesus saiu do deserto, no poder do Espírito Santo, ele foi para a sua cidade, onde ele cresceu, pregar a palavra. Ele foi lá anunciar que ele era o Cristo, o Messias. Ele foi anunciar o reino. E quando Jesus começou na sinagoga a ensinar, a pregar a palavra em Nazaré, a Bíblia diz que ele foi rejeitado. Eles não aceitaram o testemunho, eles não aceitaram o ensinamento e a palavra de Jesus. Então Jesus saiu da sua cidade, a qual ele cresceu, continuou fazendo a obra do Pai, continuou curando, operando milagres, continuou fazendo a obra, aquilo que ele foi chamado para fazer. Mas eu quero deixar um ensinamento aqui, antes de nós entrarmos no capítulo de número 5, na pesca maravilhosa. Porque Jesus, meu irmão, ele foi rejeitado na sua cidade, a qual ele cresceu. Mas ele não ficou com aquela mágoa no seu coração. Ele não ficou com aquele machucado no seu coração. Por quê, pastor? Porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero chamar a sua atenção aqui nessa noite. Talvez você entrou aqui ferido, machucado, deprimido, mas eu quero te dizer, querido, que no poder do Espírito Santo, tudo isso pode ser solucionado na sua vida. O Espírito Santo, ele nos cura. O Espírito Santo renova as nossas forças. O Espírito Santo nos impulsiona a continuar, aleluia. Por isso nessa noite você olha para mim aqui nesse lugar e você vê o pastor. É fácil falar, pastor, mas eu também já fui ferido ao decorrer desses tempos. Eu também já fui machucado, meu irmão. E como é que eu consigo estar aqui nessa noite, depois de 14, 15 anos de conversão? O Espírito Santo tem me sustentado através desses anos. Por isso, meu querido, é possível você continuar servindo a Deus, mesmo passando por rejeições, por feridas, por machucados, porque você tem a presença do Espírito habitando em você, e ela é suficiente para mover você, impulsionar você, curar, sarar a sua vida. Aleluia. Quem crê nessa palavra aqui nessa noite? A rejeição em Nazaré não paralisou Jesus, ele continuou. Vocês não querem? Amém. Tem quem queira, glória a Deus. Tem quem queira, meu irmão. Ele continuou operando milagres, curas e prodígios no nome do Senhor. A palavra de Deus diz que Jesus, no capítulo 5, olha só como é que está escrito o primeiro versículo, olha lá. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão, aconteceu o quê? Meu irmão, Jesus estava caminhando no Espírito Santo, amém? Jesus estava fazendo a vontade do Pai. E num determinado dia, um dia qualquer, um dia comum, onde Jesus foi ensinar, aconteceu o quê? Aconteceu que Jesus já estava vendo essa experiência na vida desses homens, desses pescadores. O que você quer dizer, pastor, nessa noite com isso? Que hoje talvez seja um dia comum, hoje seja um dia qualquer, um dia talvez que você estava ali na sua casa, você tomou o seu banho, você tomou o seu café e se preparou para estar aqui. É um dia comum. É um dia comum, irmão, para mim e para você, mas não para Deus.
na agenda de Deus, Ele preparou esse momento aqui, para que esses pescadores, Simão, Pedro, pudesse ter um encontro e uma experiência com Jesus Cristo. Porque quando nós lemos esta passagem, nós vemos que estes homens tiveram uma experiência com o Senhor. Então era um dia comum para eles, de pesca. Era um dia qualquer. Talvez era um dia qualquer para você, mas eu quero dizer para você que Deus preparou esta noite para você aqui nesse lugar. Deus escolheu esta noite, irmão, porque Ele deseja se revelar a mim e para você. E eu quero ministrar debaixo de um tema. Eu quero falar sobre ter um encontro com o Senhor, um encontro com Jesus Cristo, um encontro com Deus aqui. É o que o Senhor quer ter com você aqui nessa noite. Ele quer ter um encontro com alguém aqui. Tem alguém que quer ter um encontro com o Pai aqui? Ele quer ter um encontro com você nesse lugar. Então aconteceu o quê? Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. O versículo de número 2 diz: e viu 2 barcos. Repita comigo: e viu 2 barcos. Jesus viu. Jesus viu você aqui nessa noite. Ele está vendo eu e você aqui nesse lugar. Você crê que o Senhor está olhando para você aqui nessa noite? Irmãos, nós limitamos o Senhor. Nós achamos que o Senhor está lá no céu e que nós estamos aqui nessa terra, longe, a milhares de quilômetros. Não, meu querido. Deus está vendo eu e você aqui nessa noite. E Ele quer ter um encontro comigo e com você aqui nessa noite. O Senhor Jesus viu esses 2 barcos. O Senhor Jesus viu este momento. Ele viu estes homens. Ele viu. E porque era Deus e poderoso, Ele já sabia tudo o que ia acontecer. O Senhor Jesus nunca é pego de surpresa, porque Ele é Deus. Ele já sabia a experiência, o que aquilo ia desencadear. Ele viu aquele momento. E é um momento especial para alguém aqui nessa noite. Talvez você está aqui nessa noite e você gostaria de experimentar o Senhor. Pastor, eu nunca tive um encontro com o Senhor. Eu nunca tive uma experiência com o Espírito Santo. Eu nunca tive um encontro com Jesus Cristo. Eu quero dizer que o Senhor está olhando para você nessa noite. E é o dia de você ter um encontro com Ele aqui nesse lugar. Ele está olhando para você. Ele está olhando para alguém aqui nessa noite. Ele está vendo alguém aqui nesse lugar. Porque da mesma forma, Jesus também viu aqueles 2 barcos ali. E aqueles homens estavam prestes a ter uma experiência que mudaria a vida deles para sempre. Pedro nunca mais foi o mesmo. Simão e aqueles pescadores. Não, de pescadores, depois desse encontro, eles foram lapidados para serem pescadores de homens. Você crê que Deus está vendo você aqui nesse lugar? Então rasga o seu coração nessa noite, meu irmão. Se desprenda de tudo que está ao seu lado. Diga: Senhor, eu sei que o Senhor está me vendo aqui. Eu sei que não é um dia qualquer, não é um dia comum, mas é um dia que o Senhor definiu na sua agenda, para que nessa noite eu pudesse ter um encontro contigo nesse lugar. Oh, Espírito Santo. Oh, maravilhoso Jesus. Jesus viu aqueles 2 barcos. Jesus viu aquele momento. Jesus viu aquela situação. E no versículo 2, meu irmão, nós lemos a continuação, diz assim, ó: e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Repita comigo: havendo desembarcado, lavavam as redes. Aleluia. Pastor, o que eu preciso fazer para ter um encontro com Deus, com Jesus Cristo? Você precisa desembarcar e lavar as redes. Nós precisamos entender o que isso significa para nós aqui nessa noite. A palavra de Deus está dizendo ali para nós, quando nós lemos a continuação, que Simão, Pedro, com os demais
pescadores que havia ali, eles haviam tentado pescar a madrugada inteira. Eles lançaram as redes, talvez a vara. Eles ficaram na madrugada, na noite, tentando pescar, apanhar algum peixe, mas eles não tiveram êxito. Eles não pescaram nada, eles não apanharam nada naquela madrugada. E você concorda comigo que esses homens pescadores, eles conheciam do mar aonde eles estavam? Amém? Você concorda comigo que eles conheciam da lua? Você concorda comigo que eles conheciam da maré, daquele mar? Eles conheciam porque eles eram pescadores. Esse era o ganha-pão deles. Eles sabiam aonde ir, como se posicionar para pescar. Eles sabiam um determinado lugar. Mas naquela noite exclusiva, eles não apanharam nada, eles não pescaram nada. Então o que aconteceu aqui, irmãos? Eles tentaram a noite inteira e começou a amanhecer, o dia a clarear. Não pescaram nenhum peixe. Então eles olharam de certo um para o outro e pensaram assim: olha, não é a nossa noite, não é o nosso momento. Vamos desembarcar, lavar as redes e vamos para nossa casa. E voltamos no outro dia. Foi o que eles fizeram. Eles desembarcaram, lavavam as redes e estavam prestes a fazer o quê? A ir para casa. Felizes? Não, frustrados de uma noite sem vitória, sem êxito, sem triunfo algum. O que nós aprendemos com isso? Que nós, irmãos, precisamos desembarcar e lavar as redes para ter um encontro com Jesus Cristo. Isso diz para nós que quando eles fizeram isso, quando Jesus olha para eles, havendo desembarcado e lavavam as redes, no versículo 3, a palavra de Deus diz: entrando em um dos barcos. Olha lá o que está escrito. Entrando em um dos barcos. Para nós termos um encontro com o Senhor, nós precisamos sepultar a nossa autossuficiência. Para nós termos um encontro com Jesus, nós precisamos, querido, sair do controle. Você precisa deixar de lado a sua independência. Talvez você entrou aqui nessa noite e assim você tem vivido a sua vida. Você é dono de si mesmo. É você que dita as regras. É você que faz. Jesus não tem nenhum controle, talvez até hoje, sobre você. Então essa é a noite de você desembarcar e lavar as redes. Desembarcar e lavar as redes é dizer para o Senhor: Senhor, eu tentei fazer do meu jeito, eu tentei da minha maneira, eu tentei, Senhor, do meu modo, mas até agora eu não consegui, eu não tive êxito, eu não tive vitória, eu não triunfei, Senhor. Pelo contrário, eu estou desanimado, eu estou frustrado, eu quero ter uma experiência e uma vida nova com o Senhor. Lavar as redes significa isso. Lavar as redes significa: eu não tive êxito nessa madrugada. Mesmo sendo pescador, conhecendo tudo, nós saímos dessa situação frustrados, desanimados, arrebentados, sem o nosso recurso para o nosso ganha-pão. Isso é desembarcar e lavar as redes. E é isso que a igreja do Senhor precisa nesse tempo. Você, querido, que está aqui nessa noite, precisa desembarcar e lavar as redes, para que o Senhor Jesus venha entrar no seu barco e mudar a sua história para sempre. Nós precisamos nos desarmar. Foi o que aconteceu com Eva. Ela quis: toma desse fruto, come, porque no dia que você comer, você vai ser como Deus. Você vai conhecer o bem e o mal. Você vai alcançar a independência. Você vai ser Eva, dona de si mesmo. Você vai poder caminhar do seu jeito, da sua forma. Larga esse fruto nessa noite, querido. A sua vida não é independente. A sua vida é de dependência de Jesus Cristo. É isso que o Senhor tem para você a partir de hoje. Ele quer entrar no seu barco. Ele quer entrar no seu barco e que você viva a partir de hoje dependente da presença dEle, dependente da graça dEle,
dependente do amor dEle, dependente do Espírito dEle, dependente dEle, para que você possa se mover, enquanto você respira na face dessa terra. Deus está falando para alguém nessa noite aqui: desembarque e lave as suas redes. Entenda de uma vez que do teu jeito não dá, do teu jeito não funciona. Você vai caminhar por um tempo, mas você vai se frustrar, porque eu já escolhi você, aleluia. Eu quero entrar no seu barco nessa noite. Eu quero fazer de você um filho usado, uma filha usada, um homem de Deus, uma mulher de Deus, com uma nova história, aonde eu vou conduzir você. Mas desembarque e lave as redes nessa noite. Quem está comigo aqui nessa noite pode glorificar a Deus nesse lugar. Como nós precisamos disso, meu irmão. Como nós precisamos aprender a sepultar a nossa autossuficiência, os nossos métodos e modos, o nosso achismo. Quando nós pensamos: não, Senhor, dessa forma eu sei, eu sempre fiz desse jeito, e está mil maravilhas, mas será que é o jeito que o Senhor quer que caminhamos? Será que é a forma que Ele está de acordo com o propósito dEle? E quando no versículo 2 eles desembarcam e lavam as redes, desanimados e frustrados, a palavra de Deus diz: entrando em um dos barcos. Jesus entrou num barco. Quando nós nos desarmamos, irmão, nos rendemos ao Senhor, Ele entra na nossa vida. A palavra de Deus diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, e com ele eu cearei, e ele comigo. Mas é preciso Jesus entrar no barco, é preciso abrir a porta, você crê? É preciso se desarmar, é preciso eu e você declarar, confessar para Ele: Senhor, eu quero ter um encontro contigo, eu quero viver para Ti, eu quero Te servir enquanto há ar nos meus pulmões, eu quero servir ao Senhor enquanto o Senhor permite eu estar aqui. Entrando em um dos barcos. Jesus quer entrar em um barco aqui nesse lugar. Jesus quer entrar em alguma vida aqui nessa noite e mudar a sua história. Meu irmão, você tem visto todas as coisas aí fora, as notícias, as informações. Não há mais nada para você nesse mundo. Não há mais nada para mim e para você lá fora. Deixa Ele entrar no seu barco e conduzir você. Conduzir você, viva uma vida dependente da presença de Jesus. Deixa Ele entrar no seu barco nessa noite e conduzir a sua história, a sua vida, a sua trajetória. Aleluia. Oh Espírito Santo, Ele entrou já no barco de alguém aqui nessa noite. Glorifica Ele, adore a Ele, agradece a Ele que Ele está no teu barco, que Ele habita em você, que Ele mora em você, que Ele quer conduzir você. Nesse último tempo, Jesus está no seu barco. Aleluia. Ele entrou no barco. E quando Ele entra, nós somos mudados, nós somos transformados. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17: e se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Nova criatura nós somos em Jesus. Quando Jesus está, querido, as coisas velhas se passaram. O tempo da frustração, o tempo do medo, do abandono, da rejeição, o tempo onde você vivia uma vida amarga, derrotada, ficou para trás. E uma nova história o Senhor tem para você. É mil maravilhas daqui para frente, pastor? Não. Nós temos embates, tribulações e aflições. Mas no nosso barco agora está a presença de Jesus. No nosso barco agora está o Espírito Santo habitando em nós.
Quer dizer, querido, que você pode passar, mas você vai passar com um Consolador. Você vai passar com Jesus Cristo. E quando Jesus passa com você, o seu barco não naufraga. O seu barco não vem a pique. O seu barco, ele passa triunfante. Pode vir a tempestade, pode vir um vento forte, mas porque a presença dele está em nós, no nosso barco, nós triunfamos. Aleluia, você pode glorificar a Deus. Nós passamos, Jesus entrou em um dos barcos. Ele entrou em um dos barcos, que era o de Simão. Quando Jesus entra, Jesus dá uma ordem logo após. A palavra de Deus diz no versículo 3: pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, versículo 4, disse a Simão: faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Quando ele entra na nossa vida, ele nos dá uma direção. Quando ele entra na nossa vida, no nosso barco, ele dá para nós um comando. Ele tem um comando para mim e para você aqui nessa noite. Ele quer conduzir você a partir de hoje, meu irmão. Ele quer direcionar você a partir dessa noite. Jesus deu um comando para Pedro. Ele entrou no barco, ele ensinou, esperou por um determinado momento e logo em seguida dá um comando para Pedro. O que isso significa? Que a partir de agora não é mais da forma de Pedro, de Simão. A partir de agora é da forma de Jesus. A partir de agora é na forma de Cristo. É Ele que vai falar, é Ele que vai direcionar, é Ele que vai conduzir. É Ele. E é o que Ele quer fazer com você aqui nesse lugar. É o que Ele quer fazer conosco, com todos nós aqui a partir de hoje. Ele quer direcionar você. E não importa, meu irmão, a sua idade. Você pode estar aqui ser uma criança, um adolescente, como você pode estar aqui com 80, 90 anos de idade. Ele quer conduzir você da mesma forma. Na velhice você pode frutificar, você crê? Na sua adolescência, na sua juventude você pode frutificar, glória a Deus, você crê? Porque é por meio da presença de Jesus Cristo na sua vida. É por meio da presença do Espírito habitando em você que nós frutificamos, que nós vencemos, que nós triunfamos. Não é no nosso jeito e na nossa força. Mas Ele quer conduzir você. Que você possa estar sensível e dizer para Ele: eu quero que o Senhor me conduza a partir dessa noite, Pai. Eu quero que o Senhor fale comigo a partir desse culto. Eu quero ter um encontro com Jesus Cristo nessa noite. E a partir desta segunda-feira eu quero estar sensível para tomar as decisões de acordo com a vontade do Pai. É isso que Ele tem para nós. Ele vai conduzir o que você precisa fazer. Ele vai direcionar você ao que você precisa fazer, meu irmão. Mas você precisa estar sensível à voz do Pai. Porque Ele é um Pai presente que nos ama. E Ele concede a nós a direção, o comando. Da mesma forma que Ele conduziu aqui Simão Pedro. Ele deu uma ordem, um comando. E Pedro não desobedeceu. A palavra de Deus diz no versículo de número 4. Versículo 4. Jesus dá este comando. No versículo 5. Simão Pedro responde: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. O que Pedro fez? Pedro obedeceu. Pedro andou pela fé. Pedro exerceu a sua fé. É o que Ele tem para você. Deus tem algo grande para nós, você crê? Você crê que Deus tem algo precioso, poderoso para a sua vida? Quem crê aqui que Deus tem algo poderoso para a sua vida? Era algo grande ou não era para Simão aqui? Pescadores que durante toda a madrugada não pescaram nada, agora eles vão logo após pescar uma pesca maravilhosa,
que as redes não conseguiam comportar, estava se rasgando, de modo que eles tinham que chamar os seus amigos, os seus colegas, para ajudá-los. Coisas grandes Deus tem para você, meu irmão. Coisas grandes Deus tem para mim. Coisas grandes, mas eu e você precisamos acreditar. Eu e você precisamos exercitar a nossa fé. Eu e você precisamos ter a mesma postura que Pedro. Mestre, nós pescamos e não pegamos nada, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. É uma vida pela fé. É uma vida onde você vai caminhar sob a palavra de Jesus Cristo. E sob a palavra de Jesus Cristo que você vai triunfar. É sob a palavra dele, querido, que as portas vão se abrir. A providência vai chegar. O mar vai se abrir, glória a Deus, a pesca vai acontecer. É sob a palavra dele. Mas você precisa acreditar. Quantos talentos que nós estamos aqui. Eu estava com o irmão Tiago ali, aqui no cemitério, aqui no Panágua, ali na Monsenhor, perto do PA, e a gente estava conversando ali, aquela infinidade de sepulturas, né? Tudo floridas, e a gente conversava, quantos talentos aqui, Tiago, quantos dons, quantos sonhos que não estão aqui sepultados, de pessoas talvez que sonharam, mas nunca acreditaram, nunca se renderam, nunca buscaram. Que eu e você não venhamos sepultar os nossos sonhos, não venhamos sepultar os nossos dons, os talentos que o Senhor confiou a nós, mas que venhamos ser como Pedro, sobre a tua palavra, Senhor. Eu vou lançar as redes e eu vou triunfar. Aleluia! Oh glória! Não sepulte, querido, os seus sonhos, os seus talentos, o seu dom. Caminhe sobre aquilo que o Senhor vai conduzir você. Caminhe. Você que tem desejo de ser um pregador, você que tem o desejo de cantar, de louvar, de dançar, você que deseja ir para o campo missionário pregar a palavra, se o Senhor colocou no seu coração, meu irmão, arregaça as mangas, creia que as portas vão se abrir. Caminhe sob a palavra de Deus, caminhe sob a palavra que Cristo liberou sobre a sua vida, e as coisas vão acontecer, o recurso vai chegar, porque essa palavra não é do homem, essa palavra é de Cristo. E Ele é o verbo encarnado, aleluia. Ele é o Senhor da palavra. É Ele que diz, abra e se abre. É Ele que diz, haja e ouve. É Jesus Cristo. Sob a tua palavra, eu vou lançar. Deus tem uma pesca maravilhosa para essa igreja. Deus tem uma pesca maravilhosa para homens aqui nesse lugar, para mulheres aqui nessa noite. Deus tem uma pesca poderosa para você. Ainda no ano de 2021, no ano de 2022, Deus tem algo poderoso para você. Mas acredite, creia na palavra do Senhor, creia naquilo que Ele entregou para você, naquilo que Ele colocou no seu coração. E a palavra de Deus diz que Pedro obedeceu. Olha lá que está escrito no versículo de número 6. Olha lá o que está escrito no versículo 6. Isto fazendo. A minha versão está assim, na sua talvez está escrito assim, né? E fazendo assim. Tem alguma versão aqui que está escrito e fazendo assim? Tem muitas pessoas, ó. E fazendo assim, meu irmão. E fazendo assim. Se você fizer desta forma, a pesca maravilhosa vai acontecer. Se você desembarcar, lavar as redes, deixar Jesus entrar no seu barco e te conduzir, a pesca vai acontecer se você caminhar na palavra dele. E fazendo assim, fazendo desse jeito, desse modo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. É desse jeito, é dessa forma, é desse modo. Há um jeito, não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito.
há um lugar em Deus, há um caminho a percorrer. E quando fazemos dessa forma, as coisas acontecem. Quando Jesus se torna o Senhor do nosso barco, da nossa vida, Ele toma o lugar que lhe é devido e nós obedecemos o seu comando, as coisas acontecem. Fazendo assim. Se não fizermos assim, não tem pesca maravilhosa. Não, pastor, é do meu jeito, é da minha forma, está dando certo. Pode até dar, mas não tem pesca maravilhosa. É fazendo assim, é desse jeito. É na palavra de Jesus Cristo. É segundo a palavra e o comando do Senhor. Glória a Deus. Quem está comigo aqui nessa noite? Espírito Santo, Ele tem coisas grandes para a sua igreja. Ele tem coisas grandes. Eu quero finalizar essa palavra no versículo 10 e o versículo 11. A Bíblia diz que eles pescaram, meu irmão. As redes não comportaram, começaram a se romper. Eles tiveram que chamar os seus amigos. Eles tiveram que chamar os seus companheiros para ajudá-los. Se você fizer assim, Deus vai te prosperar e te abençoar de tal forma, meu querido, que você vai ser provisão, você vai ser braço para aquele que não tem. Você vai ser um auxílio para aquele que precisa, para os seus irmãos, para aqueles que caminham com você ao seu lado. Eles começaram a chamar os companheiros para ajudá-los. Mas no versículo 10 e no versículo 11, querido, a palavra diz assim, olha lá que diz: bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Abandone tudo e siga Jesus. Eles abandonaram a bênção atrás do abençoador. Eles deixaram a bênção para seguir o abençoador, porque o abençoador é mais precioso do que a bênção. É Jesus. É Jesus Cristo. Não é a porta aberta, não é o recurso, não é os tesouros dessa terra, meu irmão. É Jesus Cristo. Que Ele seja o seu bem maior, que Ele seja o seu tesouro precioso, que Ele seja a sua porção, que Ele seja o seu galardão, a presença de Jesus. Imagina a cena, uma pesca frustrada, uma madrugada sem êxito. Agora eles olharam o barco lotado de peixes, peixe a reviria, aquilo saindo pelos lados, todo formato de certo grande, pequeno. Eles olham tudo aquilo e olham para Jesus, olham para o peixe, olham para Jesus. Vamos com Jesus e seguem Jesus. É isso que o Senhor tem para mim e para você. Fica com Jesus. Sabe por quê, meu irmão? Uma hora o peixe acaba, mas Jesus permanece. Uma hora o peixe vai embora, uma hora o peixe vai morrer, vai ser assado, sei lá o que vai acontecer com ele, mas Jesus e a sua palavra duram para sempre. Aleluia. O Senhor está dizendo isso para você aqui nessa noite. Deixe essas coisas para trás e siga-me. Venha após mim. Priorize a sua comunhão com o Pai, porque tudo, meu irmão, é passageiro. Como foi aberto o culto aqui, ó, com excelência, nossa vida é como uma neblina que aparece e logo se dissipa. Mas o Senhor está lá na glória, à destra do poder, esperando a sua noiva. E eu e você somos a sua noiva. O Senhor quer fazer alguém aqui nessa noite pescador de homens. O Senhor quer fazer de alguém aqui nessa noite um instrumento poderoso nas suas mãos. O Senhor aqui nessa noite quer ter um encontro com você,
Talvez tudo isso é novidade para você, mas Ele marcou essa noite para ter um encontro com você aqui nesse lugar. Você crê? Aleluia! Vamos nos colocar de pé nesse instante. Coloque-se de pé nesse instante. Oh Espírito Santo, Ele está aqui nesse lugar.